Ela disse: "Não é culpa minha que você não conseguiu gerar um filho." O que eu fiz em seguida? Isso silenciou a sala inteira. Sou casada com meu marido há 8 anos. Cerca de 2 meses atrás, tive minha terceira perda com 31 semanas. Não vou entrar em detalhes porque isso ainda me destrói. Mas você precisa saber disso para a história. 4 meses atrás, minha cunhada apareceu em nossa porta chorando e nos disse que estava grávida. O namorado dela não queria nada com a gravidez. E ela não tinha para onde ir. Meu marido e eu a acolhemos sem hesitar. Comprei essa casa sozinha antes de nos casarmos. Então a decisão era minha. E tomei-a de coração aberto. As primeiras semanas foram difíceis para ela. E eu entendi isso. Sentei-me com ela por horas, segurando-a enquanto ela chorava. Assistimos aos nossos programas favoritos juntas e tomamos sorvete até não conseguirmos nos mover. Pensei que estávamos criando laços. Pensei que a estava ajudando em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Então as coisas começaram a mudar. Tenho orgulho em manter uma casa limpa. E ela não compartilhava desse valor. Ela deixava roupas por toda parte. Louça suja em quartos aleatórios. E até itens pessoais na mesa da sala de estar que nenhuma visita deveria ver. Conversei com ela em particular antes de envolver meu marido. Ela começou a chorar imediatamente. Disse que tentaria ser mais limpa. E eu a abracei, dizendo que estava tudo bem. Mas que aquilo era um limite claro para mim. Ela prometeu que não aconteceria novamente. Mas piorou. Ela me disse que esperava que eu lavasse sua roupa e a louça e limpasse o quarto dela diariamente porque ela era grávida. Eu entendia que a gravidez era difícil, mas não podia me permitir sentir como uma empregada em minha própria casa, especialmente depois de perder meu bebê. Contei ao meu marido e o que ele disse me chocou. Ele disse que ela estava passando por muita coisa e que devíamos ajudá-la. Então ele disse algo que fez meu sangue gelar. Cuidar de alguém que está grávida pode fazer você se sentir melhor. Eu nem soube como responder. Apenas fiquei calada e tentei seguir em frente. Eu trabalho em tempo integral de casa e meu marido trabalha em turnos de 12 horas. Então eu estava fazendo tudo sozinha. Toda vez que pedia ajuda a ela dava uma desculpa, mesmo que estivesse apenas sentada no sofá assistindo televisão. Um dia saí e comprei uma comida específica que finalmente consegui voltar a comer após minha perda. Escrevi meu nome nela e pedi diretamente para ela não tocar. Quando fui à geladeira mais tarde, tinha sumido. Ela tinha comido. Meu marido disse que eu estava sendo egoísta e que a vida é feita de sacrifícios. Eu disse a ele que parecia que eu estava morando com os piores colegas de quarto da internet, e ele não reagiu bem a isso. Então veio o dia que me destruiu. Minha cunhada planejou um chá de bebê na minha casa sem me perguntar, e ela convidou estranhos para minha casa sem dizer uma única palavra. Meu marido insistiu para que eu participasse e disse que prejudicaria nosso relacionamento se eu não fosse. Então eu fui. Na metade da festa, meu marido e a irmã dele anunciaram que queriam mostrar o quarto do bebê para todos. Eu congelei. Que quarto de bebê? Qual cômodo ela transformou em um berçário? Eles levaram todos para o andar de cima e foi aí que a ficha caiu. Eles estavam caminhando em direção ao quarto do meu bebê. O quarto que eu construí para a criança que perdi. Segui-os e vi uma multidão de pessoas paradas no quarto do meu bebê, dizendo a ela que trabalho lindo ela tinha feito na montagem. Minha montagem, meu berço, minhas decorações para o meu bebê que eu nunca seguraria. Comecei a soluçar. E então a tristeza se transformou em outra coisa. Comecei a gritar com ela e disse que ela era a pessoa mais desprezível que já conheci. Por tudo o que me fez passar. Por me fazer sentir como uma serva em minha própria casa. Por tomar o único espaço que me restava do meu filho. Virei-me para o meu marido e vi o queixo dele caído. A família inteira dele estava me encarando. Olhei de volta para minha cunhada e perguntei como ela pôde fazer isso. Como pôde pegar o quarto do meu bebê e agir como se fosse dela? O que ela disse em seguida me colocou de joelhos. Ela me olhou nos olhos e disse que não era culpa dela que eu não conseguia gerar um filho. Ela disse que eu era egoísta por deixar o quarto ser desperdiçado. O quarto ficou em silêncio. Meu marido tentou me ajudar a levantar, mas eu me afastei dele. Levantei-me com as pernas trêmulas e olhei diretamente no rosto dele. Disse para ele escolher. Ele apenas me encarou. Eu disse novamente mais alto. Escolha eu ou ela. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Olhei para ele pelo que pareceu uma eternidade, esperando por uma resposta que nunca veio. Então, passei pela família dele e saí daquele quarto. Não falei com nenhum dos dois desde então. Mas o que planejo fazer a seguir fará com que ambos desejem ter escolhido de forma diferente. Dirigi direto para um hotel porque voltar para aquela casa parecia um afogamento. Sentei no estacionamento por 20 minutos olhando para o volante. Finalmente entrei e peguei um quarto. O atendente perguntou se eu precisava de ajuda com a bagagem, e percebi que não tinha nada além da minha bolsa e as roupas do corpo. Paguei em dinheiro. Subi e sentei na beira da cama no escuro. Não chorei. Não senti nada. Exceto um zumbido estranho na minha cabeça, como estática. Quando a manhã chegou, eu ainda estava sentada lá na mesma posição. Levantei e dirigi até uma cafeteria. Estacionei no pátio, mas não entrei. Em vez disso, abri o aplicativo de notas no meu celular e comecei a escrever. Cada coisa que eles tinham feito comigo. A louça deixada no meu quarto. A roupa suja empilhada no corredor. A comida com meu nome que desapareceu. O jeito que meu marido me disse que cuidar de sua irmã grávida poderia me fazer sentir melhor. Escrevi por 1 hora e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. A dor vinha em ondas como sempre. Mas por baixo dela havia outra coisa. Algo frio, afiado e claro. Olhei para a lista e percebi que tinha sido um capacho na minha própria casa. Puxei minhas mensagens e mandei uma para Lily, perguntando se podia ficar com ela por um tempo. Ela respondeu em menos de 2 minutos, dizendo que já estava arrumando o quarto de hóspedes. Lily me buscou no saguão do hotel e me abraçou sem dizer uma única palavra. Ela me segurou por 1 minuto inteiro ali mesmo na frente do balcão de check-in. Senti algo se romper no meu peito. Fomos para o apartamento dela do outro lado da cidade e quando chegamos lá, ela me mostrou uma escrivaninha de canto, que tinha montado com meu notebook já conectado. Ela me disse para levar todo o tempo que precisasse. E então ela me deixou sozinha. Sentei-me, abri um novo documento e comecei a digitar. Tudo. A linha do tempo de quando a irmã dele se mudou e quando as coisas mudaram. As datas específicas em que comprei comida que foi comida. O dia em que encontrei roupas íntimas sujas na minha mesa de centro. O quarto do bebê. O que ela disse sobre eu não ser capaz de gerar um filho. Documentei cada conversa com meu marido onde ele a escolheu em vez de mim. Toda vez que ele me disse que eu estava sendo dramática ou egoísta. À noite eu tinha 12 páginas em espaço simples com datas e detalhes e citações. Lily entrou com chá e perguntou se podia ler. Entreguei o notebook e observei o rosto dela enquanto rolava a tela. O maxilar dela ficava cada vez mais tenso até que pensei que ela pudesse quebrar um dente.
Quando terminou, ela olhou para mim e perguntou o que eu ia fazer. Eu disse a ela que ia fazê-lo sair da minha casa. Meu marido começou a ligar naquela noite. Deixei cair na caixa postal. E ligou novamente uma hora depois e deixei cair também. Na manhã seguinte, ele tinha ligado 8 vezes e deixado 6 mensagens. Ouvi-as em ordem. A primeira era de desculpas, dizendo que precisávamos conversar e que ele entendia que eu estava chateada. A segunda era semelhante. Na quarta mensagem, o tom dele tinha mudado. Ele parecia frustrado, perguntando por que eu estava sendo tão dramática sobre isso. A quinta mensagem me lembrava que a irmã dele estava grávida e vulnerável e que eu estava piorando tudo ao desaparecer. A sexta mensagem dizia que a família dele estava preocupada comigo e achava que minha dor estava me fazendo agir como louca. Apaguei todas e bloqueei o número dele. Mas ele apareceu no apartamento de Lily no terceiro dia. Ouvi-o batendo e depois esmurrando a porta. Lily perguntou se eu queria que ela chamasse a polícia, mas eu disse que não. Desci e o encontrei no estacionamento. Ele imediatamente começou a falar sobre como eu o tinha envergonhado na frente de toda a família. Como a mãe dele estava chorando e a irmã estava devastada. Como eu tinha estragado o que deveria ter sido um dia feliz. Deixei-o falar por 5 minutos. E então fiz uma pergunta. Ele achava que o que a irmã dele me disse era aceitável? Ele parou no meio da frase e me encarou. Perguntei novamente. Ele abriu a boca e disse que ela estava apenas chateada e que eu não deveria ter gritado com uma mulher grávida. Foi quando soube que meu casamento tinha acabado. Encontrei-me com Laura Wallace 4 dias após o chá de bebê. Lily a tinha recomendado e marcou a consulta para mim. Levei minha documentação e a escritura da minha casa que mostrava que eu a comprei 3 anos antes de me casar. Lara tinha uns 50 anos e olhos afiados. Ela leu minha linha do tempo sem falar e depois revisou a escritura. Quando ela olhou para cima, me disse que a casa era minha propriedade separada. Isso significava que eu tinha todo o direito legal de remover tanto meu marido quanto a irmã dele da minha casa. Ela explicou que eu precisava seguir os procedimentos de despejo adequados para evitar complicações, mas a lei estava claramente do meu lado. Perguntei quanto tempo levaria e ela disse no mínimo 30 dias. Perguntei o que aconteceria se eles se recusassem a sair, e ela disse que poderíamos envolver a polícia. Ouvir ela dizer tudo isso com sua voz calma e profissional me fez sentir poderosa pela primeira vez em meses. Assinei a papelada para contratá-la. Voltei para casa no dia seguinte para pegar mais roupas. Usei minha chave. Entrei e encontrei minha cunhada sentada no meu sofá tomando sorvete. Ela olhou para cima quando entrei e teve a coragem de me dizer que eu lhe devia desculpas por estragar o chá de bebê. Encarei-a por um longo momento. Ela estava usando um dos meus moletons, tomando meu sorvete, sentada no meu sofá na minha casa, agindo como se não tivesse feito nada de errado. Caminhei até lá e parei na frente da televisão. Disse a ela muito calmamente que ela tinha 30 dias para encontrar outro lugar para morar porque eu a estava despejando. O choque no rosto dela foi tão completo que ela realmente deixou cair a colher no sofá. Deixou uma mancha de chocolate na almofada. Meu marido desceu as escadas correndo exigindo saber o que eu tinha acabado de dizer. Eu repeti. 30 dias. Ambos, saiam da minha casa. E começou a gritar sobre como eu não podia simplesmente expulsar uma mulher grávida sem ter para onde ir. Tirei o aviso de despejo da minha bolsa e entreguei a ele. Ele leu e o rosto dele ficou branco. Peguei minhas roupas no quarto e saí enquanto eles ainda estavam parados lá em choque. Na semana seguinte, revisei meus extratos de cartão de crédito procurando por qualquer coisa em comum. Encontrei cobranças na minha conta da Amazon. Não reconheci itens de bebê, centenas de dólares em valor. Puxei o histórico de pedidos e vi que minha cunhada estava usando minha conta. Fraldas, mamadeiras, roupas e uma bomba de leite. Ela estava cobrando tudo no meu cartão sem perguntar. Senti enjoo ao olhar para o total. Lara recomendou o marido dela, Theodore, que era contador forense. Enviei meus extratos para ele, e ele me ligou de volta 2 dias depois. Ele encontrou mais de 2.000 reais em cobranças não autorizadas retroativas há 6 semanas. Alguns dos pedidos foram feitos enquanto eu estava no trabalho. Ela estava na minha casa usando meu computador para me roubar. Liguei para meu marido e contei o que encontrei. Ele disse que eu deveria ter falado com ele primeiro em vez de vasculhar nossas finanças como uma espécie de detetive. Desliguei na cara dele. Ryder Tucker apareceu no apartamento de Lily sem avisar. Ele era o irmão mais velho do meu marido e eu sempre achei que ele fosse sensato. Lily atendeu a porta e veio me chamar parecendo irritada. Ryder perguntou se poderíamos conversar em particular. Lily me disse que eu não precisava, e eu sabia que ela estava certa, mas concordei mesmo assim. Fomos a um parque e sentamos em um banco. Ele passou 20 minutos me dizendo que a irmã dele sempre foi problemática, que ela teve uma vida difícil e a família deveria ficar unida, que eu estava sendo egoísta por não entender o quão difícil a gravidez era para ela. Ouvi sem interromper. Quando ele finalmente parou de falar, mencionei o que a irmã dele me disse sobre eu não ser capaz de gerar um filho. Ele, na verdade, acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Ele disse que eu estava levando muito para o lado pessoal, que a dor estava me tornando irracional, e eu precisava pensar no bebê que precisava de um lar estável. Levantei e fui embora enquanto ele ainda falava. Lara enviou os avisos formais de despejo por meio de um oficial de justiça. Meu marido me ligou de um número desconhecido e começou a gritar. Ele disse que eu estava destruindo a família, que eu estava destruindo a vida da irmã dele, que eu era uma pessoa cruel e sem coração. Esperei até que ele parasse de gritar, e então disse a ele que ele teve múltiplas chances de me escolher. Todas as vezes, ele a escolheu. Agora, ele tinha que viver com essa escolha em algum lugar que não fosse minha casa. Ele começou a dizer outra coisa, mas eu desliguei. Minha cunhada postou nas redes sociais no dia seguinte. Era um post longo sobre como sua cunhada cruel estava expulsando uma mulher grávida. Vários membros da família do meu marido compartilharam com comentários sobre como era triste e como estavam orando por ela. O post teve uns 40 likes de pessoas que não sabiam o que realmente aconteceu. Eu queria responder, mas Lily disse para não me envolver. Ela tirou capturas de tela de tudo e enviou para Lara caso precisássemos de provas mais tarde. Li os comentários e vi pessoas me chamando de sem coração. Lembrei a mim mesma que nenhum deles estava lá quando ela tomou o quarto do meu bebê. Nenhum deles ouviu o que ela me disse. As opiniões deles não significavam nada. Marquei uma consulta com Ivy Newton, que se especializava em perda gestacional. Fui ao consultório dela, que ficava em um pequeno prédio no centro. E era mais jovem do que eu esperava, com olhos gentis e voz suave. Ela me pediu para falar sobre meu bebê. Pela primeira vez falei sobre o quarto, como pintei cada parede sozinha de azul claro.
Como passei horas arrumando os bichos de pelúcia nas prateleiras. Como comprei uma cadeira de balanço e ficava sentada nela imaginando segurar meu bebê. Ivy ouviu sem interromper. Quando cheguei à parte sobre encontrar estranhos naquele quarto dizendo à minha cunhada que bom trabalho ela tinha feito, comecei a chorar. Contei a ela sobre perder meu bebê e depois perder meu casamento no espaço de 2 meses. Ela não me disse que eu estava exagerando. Ela disse que dor e raiva podiam viver juntas no mesmo espaço e ambas eram válidas. Quando saí do consultório, senti-me exausta, mas mais leve. 2 semanas depois, chamei um chaveiro e o encontrei na minha casa enquanto meu marido estava no trabalho. Ele trocou cada fechadura. Então dirigi até uma loja de ferragens e comprei um sistema de câmeras de segurança. Instalei a câmera da campainha sozinha seguindo as instruções. Quando testei, pude ver minha varanda da frente claramente na tela do meu celular. Tirei fotos das novas fechaduras e enviei para Lara. Naquela noite, fiquei na minha casa pela primeira vez em 2 semanas. Percorri cada cômodo, garantindo que nada estivesse faltando ou danificado. Fiz o jantar na minha cozinha e comi na minha mesa. E pareceu que estava recuperando algo que tinha sido roubado. Por volta das 22h30, meu celular começou a vibrar com alertas da câmera. Abri o aplicativo e vi meu marido parado na minha varanda. Ele estava apertando a campainha repetidamente. Então ele começou a esmurrar a porta com o punho e gritar, exigindo que eu o deixasse entrar. Peguei minhas chaves e minha bolsa e corri pela porta dos fundos para o meu carro. Dirigi para o apartamento de Lily acima do limite de velocidade. Quando cheguei lá, estava tremendo tanto que mal conseguia desbloquear meu celular. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater. Meu marido apareceu 20 minutos depois. Ouviu esmurrando a porta de Lily e gritando que eu não podia trancá-lo fora de sua própria casa. Lily ligou para a polícia. Meu marido continuou gritando até que ouvi sirenes. Então tudo ficou quieto. Lily entrou no quarto de hóspedes. Ela me disse que a polícia estava falando com ele lá fora e que eu estava segura. Ficamos sentadas lá por mais 1 hora até o telefone dela tocar. Era um dos policiais pedindo para falar comigo. O policial me disse que meu marido tinha sido informado de que estava legalmente despejado de uma propriedade que não possuía. O policial disse que se meu marido continuasse me assediando ou tentando entrar na casa, ele seria preso por invasão. Agradeci ao policial e desliguei. Lily me fez chá e fiquei sentada no sofá dela, enrolada em um cobertor até quase 3 da manhã. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto do meu marido. Era longa e tive que rolar para ler tudo. Ele disse que tinha alugado um apartamento para ele e sua irmã, e que estariam fora até o prazo final. Ele disse que eu tinha destruído nosso casamento, e que a família dele nunca me perdoaria. Ele disse que eu era cruel e sem coração e esperava que eu estivesse feliz com o que tinha feito. Li a mensagem 3 vezes, procurando qualquer sinal de que ele entendia por que eu estava fazendo isso. Procurando qualquer reconhecimento do que a irmã dele tinha me dito. Procurando qualquer desculpa por escolhê-la em vez de mim repetidamente. Não havia nada. Apenas culpa e raiva direcionadas a mim, por me recusar a deixá-los me tratar como lixo na minha própria casa. Bloqueei o número dele e desliguei meu celular. Na manhã seguinte, Lily fez café da manhã e nos sentamos à mesa da cozinha sem falar muito. Meu celular ainda estava desligado. Eu não queria ver mais mensagens nem lidar com mais drama. Por volta do meio-dia, Lily recebeu uma ligação de alguém, que ambas conhecíamos do ensino médio. A pessoa disse a Lily que a família do meu marido estava fazendo reuniões sobre mim. Eles estavam discutindo meu estado mental e se minha dor tinha me tornado instável. A mãe do meu marido aparentemente tinha dito que eu precisava ser internada para avaliação psiquiátrica. Quando Lily me contou isso, senti algo estalar dentro do meu peito. Eles estavam usando meu bebê falecido contra mim. Estavam transformando minha dor em uma arma para me fazer parecer louca. Para poderem justificar o que tinham feito. Tive que sentar no chão porque achei que fosse desmaiar. A raiva era tão forte que eu podia sentir o gosto na boca como metal. Lily me ajudou a levantar e me fez beber água. Então ela ligou para Laura e colocou no viva voz. Lara me disse que essa era uma tática comum em separações ruins. Ela disse que as pessoas tentam pintar a outra pessoa como mentalmente instável para ganhar simpatia ou vantagem legal. Ela me disse para documentar tudo o que eles dissessem, e todos que repetissem, caso precisássemos de provas mais tarde. Ela disse para salvar mensagens de texto e postagens em redes sociais, e anotar datas e horários de telefonemas. Passei o resto daquele dia fazendo anotações no meu celular sobre cada conversa, e cada interação desde o chá de bebê. Lily ficou comigo o tempo todo me trazendo comida que eu mal comi. Naquela noite, finalmente liguei meu celular de volta e havia 6 chamadas perdidas do meu marido e 3 mensagens de voz. Deletei-as sem ouvir. 3 dias depois, meu marido ligou de um número diferente. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Ele me disse que a irmã dele estava em trabalho de parto. Ela estava 3 semanas adiantada. Mas o médico disse que o bebê estava bem. Ele me pediu para ir ao hospital porque a irmã dele estava perguntando por mim. Eu disse absolutamente não. Eu disse a ele que ela deixou seus sentimentos sobre mim claros quando disse que eu não podia gerar um filho. Ele disse que eu estava provando que a família dele estava certa sobre eu ser sem coração. Desliguei e liguei imediatamente para a... Ela atendeu, embora fosse depois do horário normal dela. Contei tudo o que tinha acontecido e como me sentia culpada por não ir. Ivy me lembrou que aparecer só diria a eles que podiam me tratar como quisessem, e eu ainda estaria lá para eles. Ela disse que limites não são cruéis e me proteger não era ser sem coração. Conversamos por quase 1 hora e no final me senti mais firme. O bebê nasceu naquela noite, uma menina. Meu marido me enviou uma foto na manhã seguinte com uma mensagem dizendo que eu estava perdendo a chance de ser tia por causa da minha teimosia. Olhei para a foto da minha cunhada segurando a filha na cama do hospital. O mesmo hospital onde eu tinha dado à luz meu bebê natimorto apenas 2 meses antes. Olhei para o rosto do bebê e esperei sentir algo. Tristeza, ou raiva, ou ciúme, ou qualquer coisa. Mas não senti nada por ela, exceto uma esperança distante de que ela fosse uma mãe melhor. Apaguei a foto e mandei mensagem para Ben Clark perguntando se ele tinha tempo para se encontrar comigo naquela semana. Ele respondeu em 1 hora dizendo que poderia me ver no dia seguinte. Encontrei Ben em seu escritório, que ficava em um prédio alto. Ele era mais jovem do que eu esperava, com um rosto gentil e um aperto de mão firme. Mostrei a ele minha escritura, e expliquei que meu marido estava tentando alegar que merecia metade do valor da casa, embora eu a tivesse comprado antes. Ben revisou minha papelada e me disse que meu caso era muito claro. A casa era minha propriedade separada, e meu marido não tinha direito legal a ela. Ele disse que arquivaríamos a documentação adequada para proteger a casa no divórcio. Senti um alívio tão forte que quase chorei ali mesmo no escritório dele. 2 semanas depois foi o dia da mudança. Dirigi até minha casa com Lily ao meu lado para apoio moral.
O carro do meu marido já estava na entrada junto com um caminhão. Entrei pela porta da frente e a temperatura na sala caiu. Ninguém falou. Meu marido e a irmã dele estavam empacotando caixas. Minha cunhada tinha o bebê em um canguru preso ao peito. Ela continuava se virando para que eu pudesse ver o rosto do bebê. Passei por eles e comecei a verificar os quartos para garantir que não estivessem levando nada que me pertencesse. Encontrei meu marido na cozinha empacotando louça. Ele olhou para mim, mas não disse nada. Observei-o fechar uma caixa com fita. Isso continuou por 2 horas. Eles empacotaram e carregaram caixas enquanto eu os seguia, garantindo que só levassem o que era deles. Minha cunhada continuava se posicionando na minha linha de visão com o bebê virado para mim. Eu a ignorei completamente. Quando estavam carregando as últimas caixas no caminhão, meu marido se virou para mim. Ele disse que esperava que eu estivesse feliz agora. Olhei-o nos olhos e disse que as pessoas que me amavam nunca teriam violado minha dor da maneira que eles fizeram. Ele abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas apenas balançou a cabeça e foi embora. Eles partiram 20 minutos depois. Fiquei na minha entrada vendo o caminhão de mudança desaparecer na esquina. Então voltei para dentro da minha casa. Lily estava esperando na sala de estar. Percorri cada cômodo lentamente. A cozinha onde minha cunhada tinha comido minha comida. A sala de estar onde ela tinha deixado sua bagunça por toda parte. O quarto de hóspedes onde ela morou por 4 meses. Tudo parecia normal. Então subi as escadas e abri a porta do quarto do bebê. O quarto estava completamente vazio. Eles tinham levado tudo. O berço que montei peça por peça. As decorações que escolhi com tanto cuidado. A cadeira de balanço que economizei para comprar. Os bichos de pelúcia que arrumei nas prateleiras. Os livros que escolhi para ler para meu bebê. O móvel que tocava música suave. O trocador. As roupas minúsculas na cômoda. Tudo o que comprei para meu bebê tinha sumido. Tudo o que restava era a tinta azul clara. E os adesivos da régua de crescimento que coloquei medindo alturas que meu filho nunca alcançaria. Sentei no chão no meio do quarto vazio. Meu peito parecia apertado e minha garganta fechou. Comecei a chorar mais forte do que tinha chorado desde a perda do bebê. Lily entrou e sentou ao meu lado no chão. Ela não disse nada. Apenas segurou minha mão e me deixou chorar. Ficamos sentadas lá por muito tempo até que eu não tivesse mais lágrimas. Laura entrou com o pedido de separação legal na semana seguinte. A papelada citava diferenças irreconciliáveis e incluía toda a documentação da exploração financeira e abuso emocional que sofri. O advogado do meu marido tentou alegar que ele merecia metade do valor da casa, apesar de ser minha propriedade separada. Ben Clark derrubou isso imediatamente com a escritura e os registros de compra mostrando que comprei a casa 3 anos antes de nos casarmos. O processo legal andou mais rápido do que eu esperava porque fui muito cuidadosa com a documentação. Cada recibo, cada mensagem de texto. Laura me disse que este foi um dos casos mais claros que ela já lidou em termos de direitos de propriedade. 2 semanas após a separação, recebi uma carta do advogado do meu marido. Dentro havia uma oferta de acordo. Meu marido abriria mão de qualquer reivindicação sobre a casa em troca de eu não processar a irmã dele por fraude de cartão de crédito. Li 2 vezes tentando entender o que significava. Então liguei para Lara e ela me explicou. Meu marido estava com medo de que eu prestasse queixa. Foi por isso que ele foi tão agressivo e defensivo. Ele estava protegendo a irmã dele das consequências legais. Perguntei a Lara o que ela achava que eu devia fazer. Ela disse que era minha escolha, mas que assinar o acordo terminaria as coisas mais rápido. Pensei sobre isso por 2 dias. Parte de mim queria prestar queixa só para fazê-los enfrentar as consequências do que fizeram, mas uma parte maior de mim só queria que eles sumissem. Assinei o acordo. Não porque perdoei algo, mas porque queria minha vida de volta. Laura me garantiu que essa era uma escolha inteligente e não uma falha moral. 3 meses depois que saí daquele chá de bebê, o divórcio foi finalizado. Recebi a notificação no meu celular enquanto estava sentada na minha mesa trabalhando. Eu estava legalmente livre de um casamento que tinha deixado de ser uma parceria muito antes da irmã dele se mudar. Fiquei com a casa e minhas contas de aposentadoria e tudo o que trouxe para o casamento. Ele levou seus pertences e a dívida de sustentar a irmã. Fiquei na minha cozinha naquela tarde segurando os papéis finalizados nas mãos. Senti-me exausta e triste, mas também aliviada, como se estivesse prendendo a respiração debaixo d'água por meses e finalmente subisse para respirar. Recebo uma mensagem de Ryder, 3 semanas após os papéis do divórcio chegarem. Ele pergunta se podemos nos encontrar para um café e diz que precisa me contar algo importante. Quase deleto sem responder, mas algo na frase me faz parar. Concordo em encontrá-lo em uma cafeteria pública perto da minha casa. Ele aparece parecendo desconfortável e começa a falar antes mesmo de eu me sentar. Ele me diz que se sente mal com a forma como tudo aconteceu. Meu marido vinha reclamando para toda a família dele sobre tudo há anos. Ele os chamava de inconvenientes e caros. Ele disse aos irmãos que lidar com minha dor era exaustivo e que desejava que eu apenas superasse isso. Ryder diz que a crueldade da irmã não foi aleatória ou isolada. Ela estava repetindo coisas que meu marido vinha dizendo em particular há muito tempo. Fico sentada segurando minha xícara de café e percebo que nem sou surpresa. A impaciência dele com minha dor de repente faz sentido. A sugestão dele de que cuidar de sua irmã grávida poderia me fazer sentir melhor não era gentileza, mas desdém. A defesa imediata dele em favor dela em vez de mim não era sobre lealdade familiar, mas sobre proteger alguém que compartilhava seus sentimentos. Ouvir isso confirmado ainda dói, no entanto. Dói de uma maneira profunda e antiga que aperta meu peito. Agradeço a Ryder por me contar. Dirijo para casa e fico sentada no meu carro na entrada por 20 minutos antes de conseguir me fazer entrar. No mês seguinte, começo a recuperar minha casa cômodo por cômodo. Repinto a sala de estar de um cinza quente que não se parece em nada com o bege. Reorganizo os móveis para que o espaço flua de maneira diferente. Compro novas almofadas e cortinas que combinam com meu gosto. Lily vem na maioria dos fins de semana para me ajudar e transformamos o trabalho em algo quase divertido. Colocamos música alta e comemos. E ela me faz rir quando começo a me sentir triste por apagar 8 anos de espaço compartilhado. O quarto mais difícil é o quarto do bebê. Lily me ajuda a tirar os adesivos da régua de crescimento um por um. E eu me permito chorar enquanto trabalhamos. Não estou apenas lamentando meus bebês agora. Estou lamentando o futuro que imaginei com um parceiro que acabou sendo alguém diferente. Pintamos o quarto de um verde suave e montamos uma escrivaninha e estantes de livros. Compro uma cadeira confortável e uma luminária. Diz durante nossa próxima sessão que este é um processamento saudável. Ela diz que tenho permissão para lamentar múltiplas perdas. E que transformar o quarto do bebê em algo útil não é traição.
A casa começa a parecer minha novamente, em vez de um espaço assombrado. Alguns dias ando pelos cômodos e sinto paz real em vez de apenas ausência. Através de amigos em comum, ouço que o namorado da minha cunhada reapareceu e quer se envolver com o bebê. Aparentemente, isso cria um grande drama, porque ele quer tempo de custódia e ela não confia. Ouço sobre discussões e advogados e conflitos de agenda e percebo que não me importo nem um pouco com o que acontece com ela. Meu marido aparentemente está lutando com a realidade financeira de sustentar a irmã e o filho dela com uma única renda. Ele teve que se mudar para um apartamento menor. Ele está trabalhando horas extras constantemente. Há uma parte mesquinha de mim que se sente feliz vendo-o enfrentar as consequências de suas escolhas. Essas complicações se espalham, de maneiras que eu não controlei quando impus meus limites. Estou em paz com isso, no entanto. A alternativa era me afogar. Na disfunção deles e me perder completamente, fiz a escolha certa, mesmo que tenha sido a coisa mais difícil que já fiz. 6 meses depois que tudo desmoronou, estou sentada no meu escritório em casa trabalhando em um projeto quando percebo algo. Que passei uma hora inteira sem pensar em nenhum deles. Parece um marco que vale a pena anotar. Ainda vejo Ivy a cada 2 semanas. A dor pelos meus bebês não tem data de validade. 3 perdas deixam cicatrizes que não se curam perfeitamente ou em qualquer cronograma. Mas minha casa é minha novamente. Minha vida é minha. Não sou feliz exatamente porque sou uma mulher divorciada lamentando filhos, mas estou sobrevivendo. Alguns dias isso é suficiente. A família que escolhi importa mais do que a família com a qual me casei. Lily esteve lá em cada momento difícil. Ela me ajudou a empacotar caixas e pintar paredes e chorar em quartos vazios. Estou construindo algo novo a partir dos destroços. Um dia cuidadoso de cada vez. É menor do que eu imaginava, mas é real e é meu.